Hoje em dia, as vedações para todas as aplicações e para os diferentes componentes são feitas com sistemas baseados no processo Format in Place Foam Gasket, ou FIPFG. Neste processo, os sistemas de espuma de poliuretano ou silicone bicompostos são aplicados diretamente sobre a peça a ser vedada, onde se polimerizam formando gachetas ou guarnições. Dependendo da necessidade, utilizam-se produtos de consistência líquida ou tixotrópica, ou seja, pastosa. Estes sistemas de vedação são aplicados segundo contornos precisos por meio de máquinas misturadoras e dosadoras de baixa pressão, as quais são desenvolvidas e produzidas sob medida pela Sonderhoff através de uma colaboração estreita com os seus usuários. Nós combinamos know-how nos campos da química, engenharia mecânica, robótica, automação e de informática, com a experiência prática dos nossos engenheiros e dos nossos usuários. Como resultado, temos equipamentos flexíveis e confiáveis, que acompanham as exigências dos ciclos produtivos cada vez mais curtos. Núcleo de um sistema desse tipo é o controle de processos composto pelo gabinete elétrico e pela tela de controle sensível ao toque. Aqui, todos os parâmetros da máquina de processamento são não só pré-ajustados, mas também são feitos protocolos e gravações de todos os dados dos processos. A programação do contorno é extremamente facilitada pelo novo painel móvel multifuncional. Assim, o robô linear e o cabeçote misturador de alta precisão MK600 podem ser programados de modo acurado diretamente sobre a peça. O cabeçote misturador de alta precisão MK600 da Sonderhoff foi projetado para 2 ou 3 componentes. Através de um sistema de recirculação patenteado e de um controle preciso da pressão, a unidade de dosagem oferece uma qualidade constante dos componentes do material. Os componentes do material, por sua vez, são acondicionados em tanques pressurizados. O material é nucleado, ou seja, carregado com ar aquecido ou resfriado, ou simplesmente revolvido para homogeneização. Estações de reabastecimento automático proporcionam um nível constante nos tanques pressurizados. Com as estações de reabastecimento automáticas, os tanques pressurizados das máquinas são recarregados a partir de tambores e containers sem que haja uma exposição ou contaminação dos produtos. A Sonderhoff oferece diversas estações de reabastecimento para latas, tambores ou containers, dependendo das necessidades e do consumo do material empregado pelos clientes. As estações de reabastecimento dispõem de um mecanismo pneumático de elevação, o qual possibilita ao operador uma troca muito confortável do tambor ou container. Especialmente para materiais de alta viscosidade ou pastosos, nós também oferecemos a utilização de estações de bombeamento para tambores com controle pneumático. Nas máquinas de modelo DM403 para 3 componentes, a unidade de dosagem é alimentada por 3 tanques pressurizados. Esta configuração permite uma transição rápida entre diferentes sistemas de material. Desta forma, é possível, por exemplo, com a mesma unidade de dosagem combinar o material de vedação e o material adesivo, ou um material adesivo e produtos de encapsulamento. O importante é apenas que os 2 componentes A distintos sejam combinados com o mesmo endurecedor, ou seja, o componente B. Os sensores de nível nos tanques pressurizados são uma parte importante do processo automático de controle, os quais asseguram um abastecimento contínuo e adequado. A Sonderhoff utiliza apenas tanques pressurizados aprovados pelo TÜV, os quais possuem ainda um sensor de sobrecarga como elemento de segurança adicional. Para uma homogeneização específica dos materiais reativos, são utilizadas revolvedoras com velocidade de giro e duração de intervalos programáveis. Para um acondicionamento adequado dos componentes, a Sonderhoff oferece diversos módulos de expansão, desde a unidade de nucleação até o patenteado aferidor de nucleação totalmente automático.
Ao contrário dos tanques pressurizados de parede simples, os tanques de parede dupla permitem um ajuste térmico dos materiais através de aquecimento ou resfriamento à água com uma máquina de tratamento térmico Sonderhoff. Como alternativa para os tanques de parede simples, também oferecemos ajuste térmico por meio de anéis de aquecimento elétricos. Para manter a consistência dos componentes nos tanques pressurizados constante durante todo o processo de produção, as máquinas misturadoras e dosadoras da Sonderhoff possuem um engenhoso e patenteado sistema de recirculação. Ele garante que o material permaneça constantemente em movimento. Sob um constante controle dos níveis de pressão, os componentes do material são levados dos tanques pressurizados até as válvulas de dosagem no cabeçote misturador através de bombas de engrenagens de alta precisão. As bombas são montadas sobre um suporte de fácil acesso, o que torna os trabalhos de manutenção muito mais fáceis. As válvulas de dosagem têm um comando servo-pneumático e hidromecânico e foram projetadas para atuarem como válvulas de injeção e recirculação para cada componente. No modo de recirculação, as válvulas de injeção permanecem fechadas e o material é continuamente movimentado em círculo, do tanque pressurizado até a válvula de dosagem e de volta. Quando o material é aplicado, as válvulas de recirculação se fecham e ambas as válvulas de injeção são abertas. Este sistema de recirculação patenteado mantém os componentes do material homogêneos e uniformemente condicionados a todos os instantes. Isso garante que sejam dosados no cabeçote misturador sempre com a proporção de mistura correta. A máquina dosadora Sonderhoff DM403 foi desenhada para trabalhar com cabeçotes misturadores de precisão como o MK400 ou o novo MK600. Como alternativa, os cabeçotes de mistura estática também podem ser integrados. O MK600 é um cabeçote misturador para 2 ou 3 componentes controlado por um sensor que apresenta uma construção modular de peso reduzido. Devido ao seu baixo peso de apenas 4 kg e à sua concepção otimizada com relação a tamanho e funcionalidade, o MK600 pode ser empregado também para peças com contornos pouco acessíveis. O MK600 possui um sistema de lavagem com água a alta pressão para uma limpeza ecológica do sistema de mistura e ainda oferece o Stop Drop DVS3, um sistema de fechamento do bico aplicador, livre de vazamentos e manutenção, o qual é controlado por um eixo motriz com deslocamento axial. O eixo do rotor é acionado por um servomotor. Neste sistema de fechamento do bico aplicador patenteado pela Sonderhoff, o rotor e a válvula da câmara de mistura estão unidos numa mesma peça. Isto significa, por um lado, menos partes sujeitas a desgaste e, por outro lado, o perfil específico do rotor permite a utilização de velocidades de mistura relativamente baixas, garantindo ainda assim uma mistura adequada e efetiva dos componentes. A câmara de mistura é aberta e fechada através do movimento axial do rotor. Através deste princípio, conseguimos acoplamentos perfeitos nas guarnições aplicadas, mesmo com velocidades de operação bastante elevadas. A opção de aplicar mais de 2 componentes com o mesmo cabeçote misturador permite a realização de diferentes processos, como, por exemplo, colagem e vedação numa única máquina, sem interrupção da produção. Numa primeira incursão, como neste filtro, o elemento filtrante é colado à carcaça. A fim de possibilitar uma mudança rápida para um material alternativo, o cabeçote misturador dispõe de um sistema ecológico e efetivo de lavagem por água a alta pressão. Neste caso, o adesivo é removido da câmara de mistura quase que mecanicamente com apenas cerca de 200 ml de água a uma pressão regulável de 80 a 160 bar.
A secagem posterior com ar comprimido remove completamente todos os resíduos de água. Desta forma, é possível realizar em poucos segundos, de forma totalmente automática, a troca entre diferentes sistemas de materiais. No caso deste filtro, utilizamos como segundo material uma guarnição de espuma para vedação da carcaça. Ciclos de produção são extremamente curtos devido não só aos pequenos intervalos de lavagem, mas também a um robô linear de 3 eixos altamente dinâmico impulsionado por cremalheira. Os robôs lineares de alto rendimento da Sonderhoff proporcionam um máximo de produtividade com uma aceleração máxima de 12 metros por segundo quadrado, uma velocidade de até 60 metros por minuto e uma precisão de posicionamento de 0,05 milímetros. A Sonderhoff também oferece diferentes sistemas de robôs lineares para tarefas distintas. As áreas de trabalho são selecionáveis de 800 por 600 por 300 mm até 3.000 por 1.500 e 300 mm. O eixo Z é oferecido com dimensões de 150, 300 e 500 mm. O chassi do robô é extremamente rígido, sendo capaz de suportar acelerações e velocidades elevadas. A operação, programação e o controle são realizados a partir do painel de controle portátil ou da tela de toque. Este sistema de componentes precisamente coordenados é a garantia para uma produção eficiente nos diversos campos de trabalho. Os clientes da indústria automotiva utilizam os nossos produtos, assim como os fabricantes de painéis elétricos, luminárias ou embalagens. Na prática, utilizam-se robôs lineares de 3 eixos ou robôs de 6 eixos para encargos mais complexos ou até mesmo sistemas manuais para tarefas mais simples de encapsulamento ou moldagem. Normalmente, o cabeçote de mistura acoplado ao robô se desloca sobre o contorno da peça. Como alternativa, também existe a possibilidade de o robô movimentar a peça sobre o bico da máquina dosadora. A Sonderhoff oferece sistemas completos, desde as máquinas dosadoras mais simples e de operação manual, até as complexas linhas de produção parcialmente ou totalmente automatizadas. Nestes casos, é possível integrar os componentes de sistemas existentes ou desenvolver e produzir automações de acordo com as necessidades dos clientes. Assim, as máquinas da Sonderhoff podem ser adaptadas individualmente a todos os conceitos de produção. Aqui, o novo painel móvel multifuncional também ajuda. Apenas com o operador percorrendo os contornos manualmente, a máquina é capaz de aprender a forma da peça. Com a interface Sonderhoff Control, é possível realizar complexas tarefas de programação e de controle de processo de forma fácil e segura, a partir da tela de toque. Uma proteção com níveis múltiplos de senhas impede qualquer acesso não autorizado. A unidade de controle da máquina dosadora DM403 é baseada na mais moderna tecnologia de PCs industriais, não possuindo componentes móveis como, por exemplo, discos rígidos. Atualizações de software ou trocas de dados são possíveis, por exemplo, usando-se uma memória USB ou um simples cartão Compact Flash. Durante o processo de produção, o operador sempre tem acesso imediato a todos os parâmetros do processo através do painel de controle. Os menus foram desenhados com base nos princípios da Usability Engineering e permitem uma operação intuitiva. Algumas funções integradas são, entre outras, a gestão das fórmulas, o pré-ajuste da quantidade de dosagem e o controle do tempo de reação. Através do registro contínuo dos parâmetros do processo de produção, como temperatura do material, vazão ou pressão das bombas, os técnicos de manutenção e os seus funcionários do controle de qualidade podem a qualquer instante recapitular e monitorar todos os processos realizados.
Do mesmo modo, a possibilidade de suporte ou manutenção à distância via modem ou conexão de rede já está pré-instalada. Os gabinetes elétricos da Sonderhoff que comportam o hardware de comando são modulares e permitem uma configuração flexível, a qual garante uma futura expansão do equipamento. Assim, os componentes e ligações a cabo acoplados por meio de plugs removíveis facilitam a configuração e a manutenção. Todos os componentes atendem aos regulamentos atuais de segurança e possuem os respectivos certificados. Ademais, os gabinetes elétricos também podem ser equipados com um potente sistema de ar-condicionado em sua parte superior, como opcional. A substituição de linguetas injetadas ou de guarnições e borrachas posicionadas à mão por sistemas de vedação polimérica totalmente automatizados vem crescendo cada vez mais, porque as exigências de desempenho e economia de tais sistemas também têm aumentado regularmente. Contudo, nossas máquinas foram projetadas também para efetuar tanto o encapsulamento ou preenchimento quanto a colagem de peças, e em muitos casos dominam até mesmo a combinação destas tarefas. Casos especiais como, por exemplo, aplicações tridimensionais ou em dois lados opostos, ou ainda a aplicação de diversos materiais sobre a mesma peça, podem ser realizadas de forma fácil e precisa. A concepção aberta e modular das máquinas Sonderhoff garante uma acessibilidade fácil a todos os componentes e também facilita consideravelmente a manutenção e a limpeza. Desta forma, as máquinas dosadoras e misturadoras da Sonderhoff podem ser integradas de forma rápida e fácil nas linhas de produção já existentes. Inovações como o controle de processo integrado, a patenteada válvula de recirculação, o fechamento do bico de aplicação livre de vazamentos e manutenção Stop Drop DVS3 ou a lavagem por água a alta pressão transformam uma máquina como a DM403 em um sistema rentável, efetivo e, sobretudo, ecológico. Isto se reflete não apenas em medidas como o pacote Sonderhoff Safety, um programa que trabalha essencialmente sobre o princípio de manutenção preventiva e planejada. A Sonderhoff Engineering oferece com a sua empresa irmã Sonderhoff Chemicals, a líder no mercado de sistemas de vedação, abrangentes programas de treinamento e apoio à produção. O manuseio simplificado dos componentes proporciona uma máxima disponibilidade da máquina, até mesmo nos casos mais desfavoráveis. Conhecimento de mercado e know-how associados a uma cooperação estreita entre engenheiros e usuários. Esta é a receita que leva ao desenvolvimento de máquinas como a DM403. Sonderhoff Sealing Solutions. Vários sistemas inovadores. Um único fornecedor.